Olá, meus irmãos, a paz seja com todos vocês, que Deus abençoe, nos livre e nos guarde de todo o mal, amém? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, vamos andar junto pela fé. Meu nome é Irmã Neide Carvalho, amém? Eu faço live 9 da manhã, de segunda a sábado, aqui no YouTube, né? E eu gravo vídeo, eu boto um vídeo e um solto ou dois soltos, depende. Deixa o seu like, amém, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e para ele enviar para mais pessoas, para a gente poder levar o evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem e passar a palavra, né, que o Espírito Santo dirigia a cada dia aqui para todos, inclusive para mim, quando eu prego para vocês, o alimento também primeiro é para mim, amém? Então é isso, eu vou passar agora para nós aqui, meus irmãos, vou passar Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 15, que fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, amém? Então eu vou ler o ensinamento, que eu poderia ficar falando o ensinamento do versículo, mas só que eu prefiro ler, resumir, ler e passar somente o que o Espírito Santo me falou para passar para vocês. Eu podia ficar falando, mas pode sair alguma coisa que não seja do Espírito Santo, então eu acho melhor ler, que é tudo direção do Espírito, amém? Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra afirma que ninguém pode se autor e titular filho de Deus, pois essa atribuição é de cada somente pelo próprio Espírito Santo a todos que são guiados por ele. A nossa vida pertence àquele cuja voz ouvimos. Se você escuta a voz de Deus, você é verdadeiro filho de Deus. E seguimos e que, portanto, tem o total controle das nossas ações e reações. Uma das características mais marcantes de um filho de Deus é a sua sensibilidade em ouvir e se submeter à vontade do Espírito Santo. Isso diferencia dos demais que não são filhos. Então, o filho de verdade, ele escuta a voz do Pai. Se você é filho de Deus, você escuta a voz do Espírito Santo, que é o que a gente recebe, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles nos guiam a cada dia. Então, se você recorrer com problema ao Espírito Santo, ele vai falar com você, ele vai te guiar no caminho certo, o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. O verdadeiro filho é aquele que escuta a voz do Pai, que é do Pai Espírito Santo. Ele é o nosso guiador. Foi o nosso Senhor Jesus que deixou para nos guiar. Ele fala assim: eu vou para o Pai e não vou deixar vocês órfãos. Ele deixou o Espírito Santo. Então quando a gente recebe o Espírito Santo no nosso corpo, nós se torna trindade. Pai, que é Deus, Filho, que é Jesus Cristo, e Espírito Santo, que é o Consolador. Amém? Eu vou passar o versículo 15 de Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 15. Vou passar o 15 agora. Porque não recebeste o Espírito escravidão para outra vez estarde em temor, mas recebeste o Espírito de adoração de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai Jesus, nos momentos que ele orava, ele tinha intimidade de falar Abba Pai. Significa que meu pai, é um gesto carinhoso, né, do filho, chamar o pai, Abba Pai. Então, vamos ler aqui o ensinamento do versículo 15, amém, irmãos? Vamos aqui. O espírito de adoração de filho. Paulo é um discípulo de Jesus, amém? Um exemplo de algo muito comum entre os romanos e os gregos.
a prática da adoração, adotado deixava a sua condição de órfão para se unir a outras famílias. Com isso, se tornava herdeiro também. No sentido espiritual, éramos filho da escravidão, porém fomos adotados pelo Espírito Santo e assim fomos inseridos na família de Deus. Para ser filho do Altíssimo, é preciso ser gerado pelo Espírito Santo, e quem é gerado por ele tem o privilégio de viver livre da escravidão, do pecado. Afinal, o Espírito fortalece e orienta a vencer o desejo carnais. Então, se você é filho, o Espírito Santo vai ajudar você a vencer os desejos carnais. Quando nós estivermos na terra, nós temos desejos carnais, amém? Os medos e as dúvidas que tenta impedir uma comunhão sincera com Deus, como filho adotivo. A pessoa recebe o privilégio da sua santa presença, do seu amor, dos seus cuidados e da sua proteção permanentemente em tudo. Amém? Então, se você está com Deus, não precisa temer a nada. Tem luta? Tem, irmão. Todo mundo tem luta. Quando nós estivermos na terra, é luta uma em cima da outra. Mas só que a gente tem que confiar em Deus, que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele é o nosso ajudador, nosso consolador no momento difícil das nossas vidas. A gente passa cada coisa que, se não fosse com Deus, nós não conseguiria passar. Amém? Que Deus abençoe a todos, nos livre e nos guarde. Espero que vocês tenham entendido. Vamos andar junto por fé, irmãos. Tem fé em Deus. Deus é contigo, Deus é comigo. Não desista da fé, não, irmão. Fé é avivar, tem que avivar a fé todos os dias. A Bíblia fala fé por fé, glória em glória. Então, todos os dias, nós temos que buscar avivar a nossa fé. Que por Cristo Jesus é que nós vamos morar na eternidade, no céu. Amém? Que Deus abençoe.